Então, eu convido, por gentileza, para fazer sua apresentação agora, o doutor Francisco Telec Rota. Ele falará a respeito de marca-passo diafragmático, sua aplicação na esclerose lateral amiotrófica. O Francisco já é um antigo colega nosso, que nos ensina muito nos eventos que nós fazemos. Ele é coordenador do Ambulatório de Doenças Neuromusculares da Santa Casa Misericórdia de Porto Alegre, diretor científico da Arela Rio Grande do Sul, Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica do Rio Grande do Sul, que faz um trabalho fantástico, e ele veio aqui de azul e branco hoje, em homenagem ao Grêmio. Muito obrigado novamente aos amigos da Brela por me convidar para estar aqui esse ano. E fazer um comentário, a Cari fez um comentário interessante, né, pela ligação do Mário Emílio, que deu sua brilhante aula há pouco tempo atrás, que ele deveria estar contente, né, que o Barcelona, esse grande time, seria campeão mundial, talvez novamente esse ano. O grande problema é que o Barcelona provavelmente vai ter que cruzar com o Internacional. E o retrospecto não é favorável para o Barcelona. Então, eu sinto muito. É bom eles ficarem torcendo para a gente não chegar lá. Mas eu vou falar, então, sobre o marca-passo diafragmático, o uso do marca-passo diafragmático na esclerose lateral amiotrófica. E, infelizmente, eu vou ter que pedir para passarem os slides para mim. Então, passe, por favor. Vocês sabem, né, que a ventilação ela depende de músculos. E, principalmente, né, no caso da inspiração, depende do... Não entrou no meu computador. Na inspiração, depende da função diafragmática, que é responsável por 70% da inspiração no indivíduo em repouso. Próximo. Esses músculos estão sujeitos ao controle ventilatório, e esse controle ventilatório, assim como acontece com os demais músculos do corpo, ele vai sofrer, na esclerose lateral amiotrófica, influências de deficiência de neurônio motor superior, ou primeiro neurônio, e neurônio motor inferior, segundo neurônio. Próximo. O resultado disso vai ser que, invariavelmente, vai haver uma progressão de dificuldades respiratórias que, assim como os demais aspectos da esclerose lateral amiotrófica, é muito individual para cada paciente. A velocidade de declínio dessa curva, apesar dela costumar ser linear, ela varia. Então, alguns pacientes vão ter um declínio muito rápido, outros pacientes vão ter um declínio mais lento. Mas, se a gente pegar ao longo do tempo, ao longo dos anos, os pacientes vão apresentar declínio da função respiratória, medida por diferentes parâmetros. O parâmetro mais utilizado, e de longe não é o melhor, é simplesmente o mais utilizado, é a capacidade vital forçada, que a gente vê aqui que progride linearmente e que, quando isso está representando uma diminuição da capacidade ventilatória, isso vai se traduzir por uma redução na qualidade de vida, risco de morte para o paciente, e é uma situação cujo único tratamento que a gente tem disponível hoje é a ventilação não invasiva com BiPAP. Próximo. Isso aqui é para dar uma ideia para vocês quão variável é a progressão esse declínio da capacidade vital forçada, esse declínio da função respiratória, né? Alguns pacientes decaindo muito rapidamente, outros pacientes com um declínio bem mais lento. No entanto, a média é de 3,5 pontos percentuais por mês. Dificuldade de se realizar esse exame, por isso que talvez ele não seja o melhor, é que é tecnicamente difícil de ser realizado em pacientes que têm envolvimento bulbar muito significativo. Os pacientes têm dificuldade de selar a boca no bocal do aparelho, então escapa o ar. Também existe uma dificuldade de fazer a coordenação entre a inspiração forçada e a expiração forçada. Então tem uma série de limitações, mas, de novo, é o que é mais utilizado, o que a gente pode usar para comparar. Próximo. Ventilação não invasiva, então, é o tratamento de escolha para pacientes que têm disfunção ventilatória, e as suas indicações clássicas são pacientes que têm sintomas,
Então, alguém que tenha sintomas de falta de ar ao se deitar à noite, que tem uma qualidade de sono reduzida por causa disso, que acaba tendo despertares noturnos frequentes, são pacientes que merecem e devem usar ventilação não invasiva noturna. Ou então, pacientes que têm uma função ventilatória alterada, e os valores clássicos para isso é uma capacidade vital forçada menos de 50%, ou uma capacidade, uma pressão inspiratória mínima menor do que 60 milímetros, e pacientes que tenham dessaturações noturnas. A gente acaba usando mais dessaturações noturnas para aqueles pacientes que não têm uma condição clínica adequada para fazer a capacidade vital forçada. O próximo. Um outro teste que a gente pode usar para acessar a função dos músculos ventilatórios é fazer um estudo de neurocondução, que é um dos componentes da eletroneuromiografia, mas estudando o nervo frênico e não os nervos que vão para os braços e para as pernas, como normalmente se faz. Isso aqui é a técnica, que é a técnica de Bolton, onde se estimula o nervo atrás, posterior ao músculo esternocleidomastoideu, e se registra com eletrodos de superfície na caixa torácica. Normalmente, a gente tem uma resposta que é bem replicável, que tem aproximadamente 400 microvolts de amplitude, 8 milissegundos de latência ao redor disso. Tá? Qual é a vantagem de se utilizar isso para estudar os músculos respiratórios? Primeiro, que independe da cooperação do paciente. O paciente não vai ter necessidade de soprar, não vai ter necessidade de ter uma boa função de músculos faciais para conseguir se adaptar ao bocal. E também ela se correlaciona com a capacidade vital forçada. Próximo. Mas o principal é que a gente é capaz de identificar alguns pacientes que, apesar de terem perdido função ventilatória, não perderam fibras nervosas que vão até o diafragma. Isso aqui são dois grupos de pacientes que foram estudados em dois diferentes momentos. Tá? Foram estudados no basal e foram estudados no momento em que houve indicação para ventilação não invasiva. Essa indicação baseada naqueles critérios que eu coloquei, ou sintomas, ou desaturações noturnas, ou capacidade vital forçada menor de 50%, ou pressão menor que 60 milímetros. Vocês vão ver que um dos grupos, como era de se esperar, ao atingir critérios para a ventilação não invasiva, houve uma diminuição da resposta, do potencial de ação muscular composto, da resposta motora do do músculo diafragma. Um outro grupo não. Esse grupo de cima ele manteve a mesma amplitude da resposta do diafragma. Por que isso? Porque esse grupo de cima está tendo seus sintomas, a sua clínica de disfunção ventilatória, dependente não da degeneração do neurônio motor inferior, que é o que a gente estimula aqui e vê essa queda, e sim de uma diminuição de função, de uma disfunção do neurônio motor superior. Então, o nervo ainda está intacto, mas a gente não está conseguindo estimular os neurônios motores inferiores na medula cervical, que vai dar origem à estimulação do diafragma. Próximo. E daí a gente fica pensando, o que poderia se fazer para se estimular, então, esses neurônios motores inferiores e fazer com que o diafragma funcionasse? Obviamente, isso não é uma ideia original minha, isso foi apresentado em 2006, no Simpósio Internacional de Esclerose Lateral Amiotrófica, que foi no Japão, por dois grupos, que apresentaram duas técnicas diferentes. Um grupo apresentou um estimulador do nervo frênico, que era colocado nas fibras nervosas no seu trajeto dentro do tórax. Apresentaram dados de 3 pacientes, eram dados interessantes, mas esse estudo acabou não sendo levado adiante. O principal motivo é que, com o tempo, o nervo frênico vai degenerando. E há um envolvimento de neurônio motor inferior também, e esse estímulo que é dado no nervo acaba não se propagando até o diafragma por muito tempo. Um segundo grupo foi o grupo que apresentou um estimulador diretamente do ponto motor diafragmático, apresentou 12 pacientes e, ao longo do tempo, por favor, ao longo do tempo, em cada novo simpósio anual, eles apresentavam ou uma sessão de apresentação oral ou em pôsteres,
um aumento do número de pacientes por eles implantados e os resultados que isso estava levando. Então, isso de 2006 até 2010, a gente foi acompanhando isso e contactando com esse grupo, que é de Cleveland, da Case Western Reserve, e em 2010, a propósito de um paciente muito especial que tinha um quadro de envolvimento de neurônio motor superior bastante significativo, uma pessoa jovem com uma ótima qualidade de vida, se contactou e se resolveu trazer o cirurgião que idealizou essa técnica, o Ray Onders, para Porto Alegre, para fazer a colocação em um paciente. E foi esse paciente aqui, foi colocado em... Desculpe, não foi esse paciente. O paciente que a gente levou ele para fazer, esse paciente não tinha condições, demorou muito todo o processo, não tinha mais condições de receber o marca-passo. Em seguida, o mesmo Ray Onders colocou nesse paciente aqui, tá? Que é um paciente de 74 anos, mas uma pessoa extremamente ativa do ponto de vista de vida diária. Era um fazendeiro que ainda cuidava da sua fazenda no interior do estado e estava com dificuldade de manter essa atividade pela disfunção ventilatória. Tá? Foram colocados dois, então, em 2010, a partir de uma autorização especial que se obteve junto à CONEP, Conselho Federal de Medicina, e Anvisa, como demonstração. E demorou mais 2 anos para se colocar num novo paciente. Esse período foi enquanto se tentava obter uma licença para se continuar implantando isso e importar isso de uma forma não tão excepcional assim. Tá? O total é que agora se tem 12 pacientes implantados em Porto Alegre, o último implantado agora no dia 1º. As idades, como vocês veem, variam de 29 anos, uma paciente que colocou agora recentemente esse ano, até 74 anos. Capacidade vital forçada variando de 39% até 60%, 65%. Obviamente, esse 39% aqui, ele é num paciente com envolvimento bulbar muito significativo. Então, esse 39% é um 39% que provavelmente está subestimada essa capacidade ventilatória. Todos esses pacientes foram submetidos a estudo de neurocondução do nervo frênico e todos eles tinham uma resposta motora adequada no nervo frênico, que a gente considera como pelo menos 100 microvolts de amplitude. Todos eles também tinham um envolvimento que era ou predominantemente de neurônio motor superior ou um envolvimento misto de neuromotor superior e neuromotor inferior. Por que isso? Porque se o paciente tem envolvimento exclusivamente de neurônio motor inferior, não adianta, eu não vou ter aquele descompasso entre a função ventilatória e a degeneração do nervo frênico. Então, eu vou ter muito menos a oferecer para esse paciente. Próximo. Esse aqui é o estudo de neurocondução do nervo frênico, então, pegando 2 pacientes. Esse aqui é um paciente com uma amplitude muito baixa, tá, de um dos lados, do lado direito do frênico, e uma amplitude baixa, porém não tanto do lado esquerdo. Esse paciente foi implantado com sucesso. E isso aqui é um paciente, e era um paciente com envolvimento misto, neuromotor superior e inferior. E esse aqui era um paciente que tinha já uma capacidade vital forçada de 56%, porém com uma neurocondução do frênico praticamente normal. Vocês veem aqui nessa escala, isso aqui dá quase 1 milivolt de amplitude. Então, esse aqui é um excelente candidato. Esse aqui é um candidato não tão bom assim. Próximo. Próximo, por favor. Como é que se faz esse procedimento? Esse não é um procedimento neurocirúrgico, não é um procedimento de cirurgia torácica, ele é um procedimento abdominal. Se coloca esses eletrodos por via abdominal, nós temos um cirurgião na equipe treinado com cirurgia laparoscópica de diafragma, que é excelente, que é feito por laparoscopia, com anestesia venosa total para se poder mapear o músculo. Não se utiliza bloqueadores neuromusculares e se tenta localizar o ponto motor do diafragma. Próximo. Essa é a visão que se tem olhando de baixo do diafragma, então se olhando do abdômen em direção ao tórax, aqui a gente vê a junção tendinosa do diafragma e aqui o músculo. O pulmão está acima dessa estrutura.
Próximo. Agora é um vídeo, acho que tem que dar uma clicada no vídeo, por favor. Aqui é fazendo o mapeamento, né? Então, se tem um estimulador, se estimula diferentes pontos do músculo para se tentar obter a melhor contração, que nesse caso parece ser aqui. Isso a gente identifica tanto do ponto de vista visual, pelo movimento do diafragma, como também por aumento da pressão abdominal. Se o diafragma contrai, ele desce, aumenta a pressão abdominal, a gente é capaz de registrar isso e identificar qual seria a melhor área para implante desse eletrodo. Próximo. Pode passar o vídeo. Para implantar, tem um aparelhinho, um trocáter, né, com uma agulha na ponta, e por essa agulha se passa, então, o eletrodo. Né? Tem uma outra pinça que ajuda a segurar o eletrodo para ele não sair quando se puxa a agulha. Vocês veem, né, o diafragma, nesses pacientes, ele tem um grau de atrofia bastante considerável, então o grande risco é se passar para o outro lado e causar, né, alguma lesão pulmonar ou um escape de ar ou gás para dentro do espaço pleural. Né? Próximo. Então, é sempre um risco em potencial. E pode passar o vídeo. Depois, aqui já tem os 2 eletrodos colocados, e esse é o efeito da estimulação elétrica no diafragma, mostrando a contração. Isso é a contração que se consegue obter com o uso do aparelho. Próximo. Esse aqui é o estimulador. Tá? Esse estimulador é um estimulador externo, ele não fica ligado todo o tempo, ele é utilizado como uma fisioterapia respiratória, vamos dizer assim. Ele é utilizado em sessões de condicionamento, em média 30 minutos, 4 vezes por dia, para exercitar o músculo, e naqueles pacientes que estão usando ventilação não invasiva noturna, estão usando BiPAP noturno, ele é usado continuamente à noite para evitar a atrofia do diafragma que ocorre mesmo com o uso de poucas horas. Pode passar? A coisa interessante que a gente tem de ter eletrodos implantados no diafragma é que a gente não necessariamente precisa só estimular esses eletrodos, a gente pode também registrar a atividade elétrica do músculo. Né? Isso aqui são registros do diafragma direito e diafragma esquerdo de um paciente. Vocês veem que a atrofia, assim como acontece nos músculos dos membros, ela não é simétrica. Né? Esse paciente tem um envolvimento muito maior do lado esquerdo que do lado direito. Esses traços aqui grandes é porque aqui o lado esquerdo está abaixo do coração, então isso é um artefato elétrico cardíaco. Esse traçado aqui, menor, que é o que realmente chama... que é biológico, né, que é da atividade muscular, e aqui, do lado direito, tem uma atividade bem maior que do lado esquerdo, e quando o paciente faz inspiração profunda, aumenta a atividade do lado direito e aumenta do lado esquerdo. A gente pode usar isso depois para seguir esses pacientes e ver por quanto tempo eles estão conseguindo ainda ativar o seu diafragma de forma voluntária. Próximo. Quais são os resultados que se tem disso? Eu vou apresentar alguns resultados que são... Esses aqui são do estudo que levou o FDA a liberar a utilização desse aparelho nos Estados Unidos através de uma autorização de uso humanitário. Tá? Essa autorização de uso humanitário ela tem um grau de exigência de comprovação de eficácia menor do que um ensaio clínico controlado contra placebo, e vocês vão ver que o que se utilizou nesses trabalhos aqui foram controles históricos. Então, em azul, seriam os pacientes que tiveram implantado o marca-passo diafragmático, e em vermelho, pacientes pareados por computador que teriam as mesmas características daqueles pacientes que implantaram o marca-passo, porém que são controles da literatura, né, os controles históricos, eles não estão sendo estudados naquele mesmo momento. Vocês veem que há uma separação dessas curvas, né, que há uma sobrevida maior dos pacientes que foram tratados com o marca-passo. Próximo.
Tem uma série de limitações, o uso de controles históricos, depois eu vou falar sobre isso e alguns resultados que surgiram mais recentemente. Isso aqui é um outro estudo de um grupo francês, mostrando que não só aumenta a sobrevida, mas melhora também alguns aspectos de qualidade de vida, especialmente sono. Só que são pacientes que tinham disfunção de sono, como por exemplo, número de acordares, minutos acordados durante a noite e número de despertares durante a noite, e que após um período de 4 meses de tratamento com o marcapasso diafragmático, repetiram a polissonografia e houve, né, em média, uma melhora significativa na qualidade do sono, e para cada paciente, praticamente todos apresentaram algum grau de melhora na qualidade do sono. Próximo. Isso aqui é um paciente nosso, que é uma situação bastante interessante. É aquela paciente que tinha 39% de capacidade vital forçada, que, como eu disse, provavelmente era uma superestimação, esse 39% de superestimação do déficit, porque ela tinha um envolvimento bulbar muito importante. Vocês sabem que pacientes com envolvimento bulbar, eles têm uma dificuldade grande de se adaptar à ventilação não invasiva. Quando ela começou a apresentar, quando a gente colocou o marca-passo, foi quando ela estava começando a apresentar sintomas clínicos de disfunção ventilatória, principalmente à noite. Ela colocou o marca-passo, depois de se adaptar com ele, a gente resolveu testar, será que ela dormindo com o marca-passo ligado, isso não teria um impacto positivo? A gente sabe que ela fazendo os condicionamentos, as sessões de condicionamento, isso teria um impacto positivo para a noite dela ser melhor. Mas ela dormindo com marca-passos, teria algum impacto positivo? Isso aqui é um estudo que se chama Split Night, né? A gente faz metade. Isso aqui se usa para testar pacientes que têm apneia do sono, fazem metade da noite com um CPAP e metade da noite sem o CPAP. E a gente fez uma coisa parecida. A gente estudou essa paciente metade da noite sem nada, ela dormindo de forma normal, de forma usual, como ela dorme em casa, e a outra metade com... desculpe, aqui é o contrário. A primeira metade ela com o aparelho ligado e a segunda metade ela com o aparelho desligado. Tá? O que se viu? Que os únicos momentos de sono profundo que ela teve foi com o aparelho ligado. Ela não teve sono profundo com o aparelho desligado, e o número de despertares também foi muito maior quando o aparelho estava desligado do que quando o aparelho estava ligado. Obviamente, a grande limitação disso é que nem todos os pacientes conseguem dormir com o estímulo, né? E isso é uma grande limitação para tentar usar isso como substituição à ventilação não invasiva, e não é de forma nenhuma esse o objetivo do marca-passo, mas é uma alternativa para pacientes que não estão conseguindo dormir com ventilação não invasiva. Próximo. Uma outra situação que parece interessante também é o uso concomitante do marca-passo diafragmático durante procedimentos anestésicos, né? Essa paciente teve que colocar uma gastrostomia tardiamente, porque ela tinha uma grande resistência ao procedimento, ela não queria colocar uma gastrostomia. Quando se tornou claro que ela precisaria disso, a capacidade respiratória dela já estava bastante comprometida por espirometria. Então, o que se fez durante o procedimento dela foi manter o estimulador ligado enquanto ela estava sedada para fazer a gastrostomia. Isso aqui é uma foto do aparelho de anestesia, onde mostra a curva fluxo-volume, mostrando um fluxo de 390 ml de volume inspiratório, e isso sem ventilação, né? A ventilação espontânea dela sob sedação. Próximo. Como eu disse, apareceram algumas coisas novas, né? E esse é o principal estudo que mostra dados conflitantes, e eu acho muito importante a gente mencionar. Esse estudo foi apresentado agora há um mês no ENCALS, que é o Encontro Europeu de Pesquisa em Esclerose Lateral Amiotrófica. É um estudo que foi feito na Inglaterra, tá? O centro dele era em Sheffield, e era chefiado pela doutora Pam Shaw, e diferente do uso de controles históricos, eles utilizaram um método mais rigoroso, que é o uso de uma população placebo, né? Então, era um ensaio clínico randomizado. A pessoa era randomizada para receber aleatoriamente o marca-passo ou não receber o marca-passo. Tá?
Esses eram os critérios, capacidade total forçada entre 75% e 50%. Os pacientes que não recebiam o marca-passo, eles eram tratados com a forma convencional, com ventilação não invasiva, e os pacientes que recebiam o marca-passo também recebiam ventilação não invasiva. Então, não tinha uma diferença entre os tratamentos, somente acrescentava-se o marca-passo em um dos grupos. Todos os pacientes tinham que ter avaliação clínica ou por ultrassonografia de função diafragmática. Então, eram pacientes que sabia que eles eram capazes de contrair o diafragma, seja porque se via movimento abdominal compatível com respiração abdominal, né, quando eles respiravam, ou porque se tinha, no ultrassom, numa ecografia, se via o movimento do diafragma. E, então, tinha dois grupos, né, estimulador mais ventilação não invasiva ou só ventilação não invasiva. Próximo, por favor. Qual foi o problema dos resultados desse estudo? Esse estudo ele foi interrompido precocemente pelo Comitê de Monitoração. Vocês sabem que todos os estudos que têm um tratamento ativo versus um placebo, ele é monitorado por um comitê, que são as únicas pessoas que sabem quem é que está recebendo qual tipo de tratamento. A função desse comitê é ver se algum resultado muito discrepante está aparecendo nesse estudo para interromper o estudo antes de que mais dano seja feito, por exemplo. E esse estudo, então, foi interrompido após somente 74 de um total de 108 pacientes ter sido implantado. Tá? Na verdade, ter sido recrutados. Né? Eram 108 pacientes, ia ser 54 implantes, 54 controles, eles só fizeram 74, a metade implantes, metade controles. Por que eles fizeram essa interrupção? Porque nessa análise, né, intermediária, se viu que a sobrevida dos pacientes que estavam usando o marca-passo era significativamente menor. A sobrevida deles era de 11 meses versus 22, 23 meses para os pacientes tratados de forma convencional. Tá? Por que isso? A gente não sabe. E não se sabe porque não se tem detalhes ainda desse estudo. Esse estudo ele foi apresentado, o máximo de resultados que foi colocado foi esse slide, que está sendo preparada uma publicação que deve sair nos próximos meses, onde vai estar detalhada as características clínicas desses pacientes e, principalmente, o momento em que isso aconteceu. Não se sabe se são pacientes que tiveram uma complicação cirúrgica importante e isso puxou a média de sobrevida para baixo, ou se são pacientes que tiveram essa mortalidade mais tardia. Né? Mas, principalmente, eu acho que a grande questão que vai surgir disso é que são pacientes que não tinham sido avaliados com neurocondição do frênico. Tá? Então, talvez, nesse grupo, tenha um número de pacientes significativo que não tinha um comprometimento de neurônio motor superior da respiração suficiente que justificasse se fazer. Mas a coisa que nos chama a atenção é esse número aqui, 11,1 meses. Próximo slide, por favor. Tá. Só para dizer que, obviamente, isso não é definitivo, né? Isso é um estudo, existem mais 2 ensaios clínicos randomizados em andamento, um deles nos Estados Unidos, que tem o objetivo de implantar 180 pacientes, 2 pacientes tratados para um paciente com placebo. A diferença desse estudo é que, ao invés de ser um placebo simplesmente que será acompanhado, esse paciente vai ter um marca-passo placebo, vai submeter à cirurgia, vai colocar o marca-passo, só que não vai receber o estímulo, ele não vai, quando o marca-passo é ligado, ele não vai fazer um estímulo eficaz. E também um estudo francês com 74 pacientes. Tá. Próximo. Esse aqui é a análise dos... Quando saíram os resultados do GPALS, os comitês de monitoração desses 2 estudos, tanto americano quanto francês, resolveram analisar os seus dados. Vai ver que a gente já está perdendo alguma coisa e os nossos pacientes também estão tendo um resultado tão ruim assim. E isso aconteceu há umas 2 semanas e ambos os comitês de segurança e monitoração recomendaram que fossem seguidos os estudos, continuassem os estudos, porque aquele efeito que tinha sido observado no estudo inglês não estava aparecendo nesses. Isso não quer dizer que vai mostrar que tem um excelente resultado, pode simplesmente dizer que os 2 grupos são iguais, mas nesses estudos não está aparecendo aquela piora significativa que apareceu no estudo inglês. Isso aqui é um slide fotografado de uma das apresentações do Comitê de
do Comitê de Segurança, mostrando aqui, esse aqui é o dado, é a curva de sobrevida dos pacientes franceses como um todo. Tá? Aqui não está dividido entre pacientes que estão recebendo o marca-passo ou pacientes que estão recebendo o placebo, mas se vê que essa curva é pelo menos melhor que controles históricos. Tá? Então, se isso tivesse um grupo que tivesse igual aos históricos, que fosse o grupo placebo, e o outro pior, se esperaria que essa curva tivesse mais aqui embaixo. Também, se a gente for ver, aqui é 12 meses. Vocês veem como a mortalidade dentro de um ano deles é uma mortalidade baixa, bem longe da sobrevida média ser de 11 meses. Próximo. E o que mais não faz sentido, obviamente, isso aqui são dados totalmente viciados, é de um centro único, e é observacional, não tem nenhum controle em comparação com isso, mas esse aqui são os nossos resultados. Tá? A gente tem 2 pacientes que vieram a falecer depois de colocar o marca-passo. Um deles faleceu com 39 meses depois de colocado e faleceu de câncer de intestino. Tá? Foi o primeiro paciente que colocou, 3 anos depois teve um câncer de intestino e faleceu. O segundo paciente foi 2 anos e 1 mês, tá? E faleceu por pneumonia. E os demais pacientes, todos ainda estão vivos, e todos eles que já passaram de 11 meses, nós temos um número grande de pacientes que já passaram de 11 meses, todos já passaram de 11 meses, fora esses 2 estão vivos. Né? A gente tem pacientes com 21, 18, 16, os únicos que não têm 11 meses são os que não chegaram a 11 meses ainda, né? foram implantados há 5 meses atrás e agora no início desse mês. Tá? Então, óbvio, isso aqui são dados de um grau de evidência muito baixo, mas é a impressão que se tem que talvez em situações criteriosamente selecionadas, isso seja algo que possa beneficiar pacientes. Próximo. Não é isento de complicações. Né? Na nossa série, nossos 12 pacientes, a gente teve 2 pacientes onde houve acúmulo de ar, de gás na pleura, né? Capnotórax. Nenhum deles precisou de nenhuma interferência, não precisou haver drenagem, simplesmente fez um raio-x, viu que tinha uma lâmina de gás. No dia seguinte, a lâmina tinha diminuído, no terceiro dia tinha desaparecido e o paciente não alterou o tratamento. Um paciente teve infecção local no ponto de saída dos eletrodos, foi tratado com antibiótico endovenoso, teve que fazer antibiótico durante 30 dias. E 4 pacientes tiveram ruptura de cabos. Então, teve que fazer substituição dos cabos ou a colocação ou um reparo, né, que dá para se fazer um conserto da porção externa dos cabos. Próximo. E agradecendo, então, essa aqui, a equipe que estava envolvida nisso. Né? Esse aqui é o Ray Onders, que é a pessoa que idealizou isso e que nós vamos tentar trazer ele para o Brasil agora, mais no final do ano, para falar diretamente para vocês. Obrigado.